Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui o vídeo tão esperado por todos, né? O meu relato de parto. Consegui aqui um tempinho agora, enquanto ela tá na sonequinha dela, tá com a minha mãe, tá com ela lá no quartinho dela. Aí tô gravando aqui antes que ela acorde. Em outros vídeos eu já até falei pra vocês que a Julie era um bebê muito grande e sempre eles acharam que eu tinha diabetes. Fiz exames mais de 2 vezes da diabetes e tava tudo normal. Porém, quando foi na reta final, comecei a ter alterações de pressão, que as minhas pressões davam alterada mais quando eu ia pra consulta, mas desde o começo fiz um monitoramento em casa mesmo, com um aparelho e anotando 2 vezes ao dia. Ocorria muito pouco de dar alteração entre 13 e 14, mas era muito difícil, porém sempre nos pré-natal, sempre dava alterado, né? Então, quando já foi assim na reta final, tava tendo essa muita alteração quando eu estava indo. A primeira obstetra, ela já tinha me dado encaminhamento para mim fazer a cesárea, marcar. Ela tinha me dado encaminhamento por 34 semanas e alguns dias. Só que, por conta que a Júlia ela tava sentada e ela era um bebê muito gig, né? Aí me enquadrou como um de risco. Porém, quando eu fui fazer outra ultrassom, a Júlia, ela virou. Então, ela sendo gig, eu poderia ter o parto normal. Então, assim, eu não marquei a cesárea. Aí, como eu tinha marcado uma consulta com a médica, eu já ia estar com 39 semanas e iria demorar. Então, eu fiz o quê? Eu tive que marcar a consulta com outro obstetra. Aí, eu fui pra ele, contei todo o meu caso e tudo mais. E ele me deu uns carão, porque eu já tava, quando eu marquei com ele, tava com 36 semanas e 4 dias, que foi no dia 21 de julho. Ele me deu uns carão, porque eu já tava com o enquadrado de risco e não tinha marcado a cesárea. Aí eu expliquei pra ele, né, porque eu queria tentar um parto normal e tudo mais. Aí ele foi, me deu a guia de emergência pra mim iniciar a indução de parto com 37 semanas, que foi no dia 24 de julho. Aí depois dessa consulta, eu e o Juliette retornou pra casa, terminamos de organizar tudo para poder estar indo no dia 24 e iniciar o processo de indução. A gente chegou na maternidade por volta de 7 horas da manhã, na parte da emergência. Aí chegando lá, tive uma consulta com a médica, que ela me encaminhou para me fazer ultrassom, fazer exames de sangue, tudo antes de fazer a indução. Pronto, aí na sala lá de observação, antes de começar a indução, eles me deram uma roupinha lá, uma bata. A bata era muito pequena, gente. Eu tinha que andar com um lençol, com linha do banheiro, eu andava com o lençol na frente, porque mostrava toda a minha parte da frente. Aí, depois de um tempo, apareceu uma enfermeira lá, muito simpática, que eu perguntei ela disse que tinha batas maiores, porque a outra tinha dito que não tinha, era o único padrão. Aí foi aí que ela me deu outra bata, me senti mais confortável. Aí tomei um banho e fiquei lá deitada esperando a médica vir para começar o processo de indução. Até aí tava relativamente tranquilo, né? Exceto pela parte que do lado tinha uma pessoa parindo, que eu entrei em desespero. Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou parir aqui, Jesus amado. Tava começando a cair a ficha, naquele momento, né? Aí eu fiquei nervosa, aí a minha pressão só dando alterada. Eu não tava sentindo assim, né, dor de cabeça, dormência, nada, não. Tava só nervosa, aí tava alterando minha pressão pra 14, pra 15. Tive um momento que chegou a 16, né? Mas por conta desse nervosismo. E a médica chegou pra iniciar o processo de indução. Ela me explicou lá que poderia ser aplicada até 6 vezes a cada 4 horas. No meu caso, era sempre 2 comprimidos devido ao peso. Aí ela chegou lá, mandou ficar em posição ginecológica, assim eu fiquei. Tentei não ficar tensa, né? Que enfiar 2 comprimidos. Mas, gente, foi aí que começou o babado. Foi aí que começou o babado, meu Deus do céu. A mulher simplesmente enfiou os 2 comprimidos, enfiou a mão dela todinha lá dentro. Que eu tive a sensação que eu fui lá no céu e voltei. Foi uma dor e uma ardência tão insuportável que depois que a mulher saiu, eu chorei. Eu chorei, porque, gente, era uma dor, foi uma dor assim, foi uma coisa nem de acho que foi mais ou menos 1 minuto o processo, né? Mas foi uma dor insuportável.
E a mulher bem bruta, viu? Achei bem bruta. Enfim, aí chorei, né? Depois disso, fica deitada por 1 hora, não pode se levantar. Aí fica aguardando as outras 4 horas para poder ver como é que tá o processo de dilatação e fazer a aplicação novamente. Aí, depois da primeira aplicação, já era para mim ir para os quartos da enfermaria. E nos quartos são 1 quarto para 2 pessoas, que é o que o meu plano cobre. Porém, nesse dia estava muito lotado e não tinha leito. Não tinha leito. Aí eu comecei a bater desespero, porque eu não queria parir na emergência. Porque era uma coisa assim, muito barulhenta lá, de entra e sai gente, mulher parindo, porque acontece de mulher, né, já chegar parindo e não dá tempo de subir pro leito e elas acabam parindo na emergência, na parte de observação. Aí eu comecei a bater um desespero em mim. Aí passando a hora, passando e nada, né? Aí quando foi por volta de umas 4h30 para 5 horas, veio outra médica aplicar. Menina, eu já fiquei numa tensão assim tão grande. Eu fiquei numa tensão tão grande que eu disse assim, meu Deus do céu, lá de novo. Aí, a mulher muito simpática. Perguntou se eu tava bem, se eu tava sentindo alguma coisa e tal. Aí mandou ficar na posição ginecológica. Disse assim, ó, eu só vou colocar quando você disser que pode, tá bom? Aí eu, tá bom. Aí eu, pode colocar. Aí ela foi. Aí ela falou todo o processo, ela ia colocando e falando, né, e tal. Aí ela colocou e eu fiquei assim. Eu fiquei emocionada, que eu até desabafei com a mulher, assim, a sua mão foi muito leve, eu não senti nada. Assim, senti só um leve como uma coisa, tipo, praticamente nada comparada à primeira que aplicou, né? Aí, assim, gente, aí eu falei pra ela, né, que a outra moça tinha colocado, tinha doído bastante e tal. Aí ela até achou graça, aí ela foi e falou pra mim que tava indo tudo bem, que já tava com 3 de dilatação. Nesse momento, quando ela falou que tava 3 de dilatação, eu fiquei assim, interessante, não tô sentindo praticamente nada, já tá com 3 de dilatação, eu vou conseguir. Aí, quando foi por volta de 6 horas, depois que o Júlio foi lá na recepção falar quando o Júlio foi falar com a coordenadora lá, pedir pra agilizar pra subir e tal. Aí ele conseguiu um apartamento pra mim individual, porque os leitos estavam todos ocupados. Assim que desocupasse um das enfermarias, né, que é o coletivo com outra pessoa, eu terceiria. Aí eu, tudo bem. Aí a gente foi pro apartamento e lá a gente continuou o processo de indução. Pronto, aí quando chegou lá no apartamento, que eu comecei a sentir algumas cólicas, era coisa que suportava, né? Aí foi novamente para a terceira aplicação. Na terceira aplicação foi uma dor horrível novamente, igual da primeira. Que eu tava assim, Jesus amado. Aí a mulher colocou novamente, disse que ainda tava de 3 para 4. Beleza, aí começou a intensificar as dores. E realmente é como o pessoal fala, né? Que é tipo assim, você começa a sentir como vai vir a dor, aí ela aumenta e depois desce de novo. O que tava me ajudando era o processo de respiração, né? Eu sempre focava num ponto e tentava respirar pelo nariz, soltava pela boca. E o Júlio me ajudando a fazer pra aliviar na lombar, né? Aí assim, o pessoal, tem gente que manda ficar deitado pra todo o processo. Não é legal não ficar deitado todo o processo, não. Porque quando teve uma enfermeira que foi chamar algumas que estavam nos outros quartos pra fazer uns exercícios. E eu percebi que quando eu fazia exercício ou ia pro chuveiro, a dor diminuía bastante do que eu ficasse deitada. Só que, gente, eu tava tão cansada do jeito, com sono. Eu fui, né, fazer os exercícios e tudo mais. Mas aí eu fui, tava muito cansada já. Porque já tava mais de... Eu já tinha dormido ruim na quinta pra sexta. Aí já tinha passado a parte da sexta, né, à tarde até à noite fazendo o processo de indução, já tava me deixando exausta. Quando foi por volta de madrugada, acho que era 2 para 3 horas da manhã, as dores já estavam mais intensas. Pedi para eles me darem medicação, eles estavam me dando medicação. Me deram até aquele negócio, tipo um gás. Realmente o gás ajudou bastante a aliviar a dor.
Só que durante o processo, o que estava me aterrorizando nem era as dores, porque tanto a medicação como o gás estava me ajudando. Era a questão do estoque e a aplicação do comprimido. Esse foi o real motivo que eu desisti. Porque era uma dor insuportável colocar aqueles comprimidos e fazer aquele estoque. A mulher não tinha mansa nenhuma. Antes dela fazer a 4ª aplicação, eu pedi ela para só fazer o toque. Ainda tava de 3 para 4. Antes disso, eu tinha conversado com o Júlio, né? Que se não tivesse evoluído nada, eu não ia mais para a 4ª aplicação de jeito nenhum, ia logo para cesárea. Aí assim foi, ela fez o toque, ainda tava de 3 para 4. Aí eu fui e disse que queria a cesárea. Aí eles prepararam o processo dos papelados e tudo mais. Aí eu tive que ficar em jejum, tanto de alimento como água, de tudo. Aí o que me ajudou foi o gás, aguentar desse período até de manhã, que foi por volta de 10 horas que começou o processo deles me arrumarem. Aí lá no centro cirúrgico não podia entrar acompanhante, né, na hora da anestesia. Aí eu não falei em nenhum vídeo pra vocês, mas eu cheguei a contratar doula, né, pra poder me ajudar nesse processo. Aí quem entrou comigo foi a doula, porque por lei a doula pode entrar no centro cirúrgico durante a anestesia. Aí ela entrou comigo, a doula. Aí eles mandaram eu sentar lá, sentei na cama, a cama muito pequena. Eu achei muito pequena a cama. Aí eu fiquei até com medo, gente, será que essa cama dá eu aqui? Aí eu deitei, mas a cama é muito estreita, muito estreita. Aí começaram a colocar um negócio pra medir pressão, um negócio do dedo, aplicaram uns medicação lá e aplicaram anestesia, né? Nesse momento eu relaxei o máximo possível, né? Mas eu não achei nada demais, como as pessoas falam. Que o pessoal diz, não pode se mexer que vai dar problema. Não, gente, nada demais. Fiquei lá, sentei, relaxei. A moça foi falando, vou aplicar aqui. Ela pegou nas minhas costas, né? Só que eu acho que na hora que ela falou, pegou nas minhas costas, que eu senti só uma fisgadinha bem miudinha, eu acho que já era ela aplicando. Ela disse que era só o dedo dela, mas eu acho que não era. Aí ela picou, aí mandou eu deitar. Assim que eu deitei, já foi efeito de imediato lá. Comecei a assistir a dormir. Assim, você fica dormente, mas você ao mesmo tempo sente tocando. Começou lá o processo, né? Eles pediram pra mim tentar levantar a perna, eu não consegui. Mas, assim, durante a cirurgia você sente, digamos assim, não sente dor, mas sente eles mexendo em você. Que teve uma hora que quando eles terminaram de cortar, falando nisso, quando corta, gente, é um fedor horrível. É um cheiro de carne queimada diferente, né? Enfim, aí é muito podre. Aí você sente todo o processo, assim, eles pegando você sacudindo e tal. Aí eu senti na hora que eles apertaram assim na minha barriga, pra, tipo, empurrar ela, né? Aí eu achei bem rápido, eles tiraram ela. E também não achei que demorou a questão de fechar, não. Só que depois que eles tiraram ela, eu comecei a sentir muito tremor. Muito tremor, que é um tremor incontrolável, né? Aí eu tava tentando controlar, só que a doula disse, não controla, deixa fluir. Aí comecei a me tremer todinha de frio. Ela disse que era uma reação mesmo do processo. E eles ainda deixam o ar-condicionado ligado. Pois é, aí durante o processo que eles estavam fechando e monitorando a Julie, eles notaram que ela nasceu com problema de respiração, que precisaria ir pro oxigênio. Aí eles colocaram um capacetezinho, tipo de oxigênio nela. Ela ficou o tempo todo lá, enquanto terminava toda a cirurgia. Aí o Júlio era um olho em mim e um outro olho nela, né? A gente pediu pra ficar assim. Aí, quando terminou, a gente ficou na parte do centro cirúrgico ainda, tem um canto de observação. Fiquei lá por 2 horas de observação, que era o tempo que passava o efeito, né? Lá, durante o processo de observação, comecei a sentir umas coceiras no nariz, no braço, na barriga, mas era normal que eles disseram que era normal depois da anestesia. Mas eu sei que depois que passou todo o processo, me deu uma sonolência danada, que eu tentava, assim, não dormir, mas não tinha como. Na hora que eu cochilei lá, aí o Júlio foi com a Julie no neonatal, ficou lá um tempinho com ela, depois desceu pra ficar me olhando, né? E da hora que a Julie nasceu até o domingo de manhã, ela ficou na neonatal, tomando oxigênio. Primeiro eles colocaram só o capacete, aí depois colocaram ela numa cuba lá. Aí ela ficou lá, graças a Deus, foi bem rápida a questão da recuperação dela.
Aí depois do efeito que passa a anestesia, me levaram pro quarto, aí não pode se levantar por um bom tempo, né? Lá eu ficava só tirando cochilos, porque era a cada 1 hora vinha alguém monitorar a pressão, perguntar como é que eu tava. O mais engraçado é que ele sempre pediu digital. Gente, era digital pra tudo. Era digital pra a pessoa que ia levar comida, era digital pra quem media pressão, era digital pra quem colocava remédio em mim. Eu acho que era só pra confirmar, né, gente? Eu acho que eu saí foi sem digital lá, de tudo que eu ficava no dedo lá pra confirmar as coisas. Mas eu achei muito bom, sabe? Questão do atendimento, tudo da vida ali naquela parte de enfermagem. Que eles ficaram muito atenciosos com essa questão da gente, de ficar só monitorando, ajudando em tudo. Depois do outro tempo que a gente fica, né, deitado, que não pode se levantar, fui tomar um banho. A experiência de levantar é um pouco, né, é ruim, mas eu não achei tão ruim comparado aos toques, né, da aplicação dos comprimidos, não. Pra se levantar da cesárea foi um pouquinho melhor. Aí me levantei, só que, tipo, cada movimento errado era uma dor, cada movimento errado era uma dor. Aí, depois que terminei de tomar o banho, como a enfermeira disse que eu tinha que andar, fui andando devagarzinho até o neonatal pra ver como é que ela tava. Aí, o Júlio ficou boa parte lá, porque eu preferia ficar só lá no quarto do que deixar ela sozinha, o Júlio ficava boa parte lá. E assim foi. Aí, quando foi no domingo de manhã, eles trouxeram ela, tava tudo bem, aí a gente ficou durante a tarde, porque eles queriam monitorar a questão do se ela fazia a pega da mama. Lá ela pegou, né? Então, quando foi à noite, eles deram alta.